Bom, vamos lá. A gente começa, né? Claro, nós vamos falar dos filmes, mas é legal começar falando do autor, né? Do roteirista e diretor, né? E ator também em alguns dos filmes, né? Bom, Quentin Tarantino, né? Nasceu em 1963, né? Eu decorei, dei uma olhada na Wikipédia, né? E tal. E esse nome, né? Esse nome Tarantino, né? É um nome italiano. Então ele é um ítalo-americano. Ele é filho já de um ítalo-americano, né? Mas parece que o pai dele não ficou muito, assim. O pai dele meio, né? Um tal de Tony Tarantino, um cara meio, né? E aí ele foi, né, criado pela mãe e pelo padrasto. E parece que ele teve sempre uma relação muito boa com o padrasto. Tanto é que no livro, né, Era Uma Vez em Hollywood, né, que é uma novelização do último filme, mas é um livro também que tem muita coisa diferente, tem muita coisa que não aparece no filme e tal. Ele presta uma homenagem ao pai dele. O pai dele meio que faz uma aparição ali como tipo um figurante, né? Alguém que estava num bar que tocava violão, né? O padrasto, aliás, né? Ele faz essa homenagem. Entendi. E, enfim, aí tem uma lenda, né? Depois ele foi para a região de Los Angeles, né? Onde fica o cinema, tudo, nos principais estúdios e tal, as principais também produtoras de televisão norte-americana, né? E ele fez muito essas oficinas para atores, né? Queria ser ator no primeiro momento. Ele fez uma participação. Tinha um seriado, eu me lembro, eu era moleque, isso passava naquela sessão comédia da Rede Globo, era aquelas sitcoms, né? Então uma que se chamava em português As Super Gatas, que era sobre umas senhorinhas, assim, umas velhinhas, e tinha muita piada e tal. E num desses episódios teve um concurso, né, para eleger o melhor Elvis Presley, e o Tarantino ele participou desse episódio como ator, né, um ator sem fala, assim, né? E o figurino dele, que era um figurino real, que ele mesmo que levou lá pro estúdio e tal, parece que tirou em primeiro lugar nessa ficção aí e tal. Enfim, e aí tem essa lenda, né, de que ele foi trabalhar numa videolocadora, que também era uma loja de quadrinhos, né, e de repente ele saiu dali como se fosse um toque de Cinderela, e ele saiu dali, já caiu dentro de um set e já fez um filme, e pai, não foi bem assim, né, na verdade... Ele trabalhou na locadora. Trabalhou. Né? Ele trabalhou na locadora, o que foi importante, porque naquela época, né, não tinha internet, não tinha streaming, não tinha nada, então era a época do VHS. E ele pôde assistir muito filme, né? Muito filme em VHS. Principalmente esses filmes que não eram os filmes do mainstream. Né? Filmes italianos, filmes japoneses, filmes chineses, filmes espanhóis, né? Provavelmente, de repente, algum filme brasileiro, lá, um Deus e Diabo na Terra do Sol, alguma coisa assim. E, ao mesmo tempo, ele passou também das oficinas de atuação, ele passou também para oficinas de roteiro, para oficinas de direção, né? Hoje isso você encontra na internet em qualquer lugar, muito fácil. Naquela época, naquela época eu estou falando dos anos 80. Isso estava muito concentrado, né, nessas regiões onde havia grandes estúdios, né? E aí o que ele fez? Aí ele começou a escrever, ou seja, ele se lançou como roteirista, né? E aí ele vendeu 2 roteiros, foram 2 roteiros assim que, digamos assim, que foram para diretores importantes, né? Um que se chama, né? Eu vou dar os títulos em português, né? Amor a Queima-Roupa, né? True Romance. True né? Romance, é isso mesmo. Que aí foi dirigido pelo Tony Scott, né? O irmão do Ridley, né? Foi um filme também importante naquele momento, um filme bem diferentão no momento, né? E o Assassinos por Natureza, que terminou nas mãos do Oliver Stone, que é o cara que fez lá o Platoon... Apocalipse Now, não? Apocalipse Now, não. O Apocalipse Now é do Coppola. Ah, isso. Okay. Ele fez a trilogia, o Platoon, Nascido em 4 de Julho, uma trilogia do Vietnã, porque o Stone ele esteve no Vietnã. E também o cinema dele se esgotou ali, né? O Oliver Stone, quando ele filma sobre o Vietnã, ele filma muito bem. Fora disso aí, não vai. E ele fez esse, né, o Assassinos por Natural Born Killers, uma coisa assim. Ele fez esse e transformou num videoclipe, assim, né?
Tanto é que o Tarantino tirou o nome. Pediu pra tirar o nome dele, né? É verdade, eu li isso. Tirou o nome, né? E aí o que aconteceu? Daí ele tinha esse outro projeto, que era o Cães de Aluguel, e tinha ainda um outro projeto chamado Um Drink no Inferno, né? E aí o que aconteceu? Ele, não, esse eu vou dirigir, esse eu quero dirigir, não sei o quê, não sei o quê. E foi graças àquele ator, aquele importante ator, o Harvey Keitel, que ele leu o roteiro de alguma maneira, chegou às mãos dele, né? Ele leu o roteiro, ele gostou do roteiro, e aí ele aceitou colocar o nome dele no projeto, e assim eles levantaram lá $1 milhão e alguma coisa de dólares, o que era uma merreca de nada, né? Naquela época já era uma merreca para fazer um filme, né? E o filme, claro, ele já tinha esse propósito de ser um filme barato, né? E aí, então, com o Keitel no projeto, eles conseguiram, e aí foi feito esse filme, e aí foi uma grande novidade, e aí começou. Dali para frente começou. O que eu tinha ouvido era isso, que ele tinha o True Romance, inclusive ele tinha um roteiro e uma galera olhava e falava, meu, isso aqui é um filme bom, só que não é algo que ele tinha tesão de fazer, e ele queria vender, parece que ele tinha recebido uma proposta de $30 mil, algo assim, e tipo, ele, era fudido, não tinha dinheiro, e algum conhecido amigo dele que falou, cara, não, me dá um tempo pra eu tentar vender isso aqui, e daí foi escalando, e daí conseguiu captar, sei lá, quanto a mais, né? Esse filme, eu gosto muito desse filme. O que falta nesse filme? Nesse filme falta a direção do Quentin Tarantino. Só isso. Ele é o filme do Quentin Tarantino que não tem a direção do Quentin Tarantino, né? Que é a história do Clarence Worley, que é o Christian Slater, o ator, né? Que naquela época era um ator importante, assim, um cara jovem, assim, um cara de destaque, né? Que era justamente um cara, é autobiográfico, era um cara que trabalhava numa videolocadora, que era uma loja também de quadrinhos, então o cara, ele era um nerdão daqueles assim e tal. E aí, no dia do aniversário dele, ele tá solitário, tá tomando um drink, não sei o quê, e aí aparece uma gatinha, ele vai pro cinema, o que ele vai fazer no cinema? Ele vai ver uma sessão dupla do Street Fighter, que não tem nada a ver com o jogo que a galera conhece. O Street Fighter, que era o lutador de rua do Sonny Chiba, um filme japonês. Certo. Né? O Quentin Tarantino fala que ele é muito fã do Sonny Chiba, exatamente. Né? O Sonny Chiba agora morreu de Covid agora aí, bicho. Não sabia? Faz uns 2 meses aí. Foi uma pena, tá vendo? A Covid derrota até o fodão do karatê. O Sonny Chiba, Inclusive, isso é uma coisa que eu li. Que, pulando um pouquinho sobre o Pulp Fiction, sobre o Samuel L. Jackson falando o provérbio lá, Ezequiel 25:17, que parece-me que foi tirado de um trecho de um filme do Sonny Chiba. Do Sonny Chiba, exatamente. Que era dessas, não era o Street Fighter, mas era eu acho que era o Guarda-Costas, eu acho que é. Também um filme dos anos 70, um Bzão dos anos 70. Que o daí... Guarda-Costas, aquele com o Kevin Costner, o que não? Não. Lá no Japão, no Japão, né? Que daí o Sonny Chiba, ele declama, né, esse Ezequiel 25:17 no começo, depois o Tarantino faz uma adaptação e coloca no Pulp Fiction, né? Mas voltando pro Amor a Queima-Roupa, aí o cara, aí ele tava lá, vai pro cinema, aí chega uma gatinha, né, e tal, e começa a dar um mole pra ele e tal, e os dois acabam ficando juntos. Só que daí lá, depois ela vem naquele imprescindível diálogo post-coitum, que tem que ter, né? Tem que ter no cinema, né? Cara, acende um cigarrinho, assim. Aí ela vem e meio que confessa pra ele, diz, olha, eu sou uma profissional e eu fui contratada, né? O teu chefe, pô, isso que é chefe, hein? O teu chefe, né? Deu de presente. Que não aparece, ele não aparece no filme. O teu chefe, ele viu que tu tava aí muito quieto e muito solitário e foi assim, mas eu acabei gostando de ti e eu quero ficar aqui junto contigo e tal. Aí o cara pergunta assim, né? Tá, mas você é profissional há muito tempo? Ele disse, não, é o meu segundo dia. Mas então você teve outros clientes, né? Daí ela fala, né? Ela fala que teve apenas
3, né? Porque vocês sabem, quando a pessoa tá mentindo, ela sempre usa o número 3, né? Mas enfim, e aí começa, daí, enfim, dali pra frente, aí tem uma mala de cocaína, e aí, né, que é o MacGuffin do filme, e dali pra frente vai as tarantinadas, né? Mas o que é interessante é que esse argumento, ele já estava na manga do Tarantino desde 1987, 86, porque o primeiro filme que ele fez foi um filme totalmente amador, em preto e branco, era um VHS, assim, um filme caseiro, que ele fez com os amigos, que se chamava, né, O Aniversário do Meu Melhor Amigo. E era esse o tema, esse era o mote, né? Quer dizer, o cara tá de aniversário e aí aparece, né, uma garota, e aí, na verdade, ela tinha sido... então, quer dizer, ele reciclou esse argumento e colocou nesse filme aí. Então, até o pessoal do Tarantiverso, né, os fãs, o pessoal dos fóruns, assim, eles lamentam muito, né, que esse filme... Eles lamentam que esse filme não foi dirigido pelo Quentin Tarantino. Mas porque naquele momento não tinha condições. Era um filme grande, era um filme com estrelas, era um filme caro, e daí seria impossível naquele momento ele, né, ele receber o apoio para dirigir. Mas o próprio Tarantino gosta desse filme. Ele detesta o Assassinos por Natureza, né? Porque a cagar virou videoclipe, né? É esse que... Eu vi um pouco os trechos, é bem alucinante. Não, é loucura, aí que tá. É porque naquele momento, que foi o princípio dos anos 90, né? Parece que havia a necessidade de se descobrir uma nova linguagem para o cinema, mesmo o cinema comercial, o cinema americano, né? Então houve assim muitas tentativas e foi um momento que permitiu isso. Teve muitas experiências, né? E o estilo Tarantino, ele veio e ficou. Tanto é que o Tarantino está aí até hoje, né? E essas aberrações, tipo esse grande videoclipe, essa coisa maluca, né, do Oliver Stone, isso aí... Hoje você vê o filme e vê que é um filme datado, velho, né? Eu acho que nem a MTV foi pro saco e o filme foi junto, né? Quer dizer, essa época, né? Então não deu muito certo, não. Mas o argumento era bom. Era uma guria psicopata que se encontra com um rapaz psicopata, tipo assim, um Bonnie e Clyde, né? Aí eles se unem, vão pra estrada, é o road movie, né? E aí é um amorzinho aqui e um cadáver ali. Então, por exemplo, eles vão se relacionando e vão, né, derrubando as pessoas. Depois tem uma exploração da mídia, tem um negócio legal ali. Mas do jeito que foi feito, não. Foi pro saco. Esse eu também não gosto desse filme. Mas interessante o ponto de... Eu vejo um pouco assim, quando os poucos trechos que eu vi do Quentin Tarantino dando entrevista ou falando, ou a forma de como ele é direto e objetivo no que ele tá pensando. E eu imagino quando fala isso que ele não deve ter feito toda uma sala para dizer, por favor, retire o meu nome. Ele, não, essa bosta, tira o meu nome. Não quero fazer parte disso, tu estragou o que eu gostaria. Não tem nada a ver comigo, por exemplo. E o que tu vê, assim, do Quentin Tarantino? Acho que o que destaca quem ele é e assim, a personalidade dele? Olha, ele é um cara muito feio, assim, né? Estranho. Ele é muito estranho. Se ele tivesse uma van velha, ele seria uma pessoa que não poderia parar num parque, numa praça, assim. O jeito dele de olhar, é muito estranho. Exatamente. Ele tem um jeitão estranho, sempre teve, né, e tal, e também ele passou por várias fases, né, tinha uma fase que ele só andava de terno preto e gravata preta, como os Cães de Aluguel, né, depois ele teve uma fase assim que eu acho que ele se descobriu, por exemplo, ele namorou umas mulheres interessantes de Hollywood, né, a Sofia Coppola, por exemplo, a Mira Sorvino, na época que ela era sex symbol, né? Namorou o Tarantino. Então mas daí ele já estava no grau, no topo, no auge. Bom, essa é a prova de que ele estava no topo, né? Os trechos que eu vi, tem algumas coisas bem legais que eu vi no episódio dele no Joe Rogan. Que eu não fazia ideia, que ele fala que ele queria ser comediante de stand-up.
E ele ia nos comedies lá, e daí ele comenta de um comediante em específico que ele se mijou de rir, que ele cuspia bebida e tanto rir, assim. Que ele falou do quanto que... Porque ele, dá pra ver, porque ele tem esse sarcasmo e esse humor, assim, que é uma característica que eu acho dos filmes dele, né? Desse sarcasmo, dessa... O humor em si, né? Em situações tensas, tu ainda ter diálogos de humor, né? É isso mesmo, Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!